Abri, Senhor, os meus lábios.
Choramos a morte de um filho único. Choramos a morte de um inocente. Choramos unidos à sua mãe, ela que ouviu as palavras de ódio que foram ditas contra ele, ela que viu a traição dos seus amigos, ela que viu todo o mal que caiu sobre o seu filho inocente. Choramos com ela e acreditamos com ela que Deus vai agir e todos reconheceremos o que Ele fez. Unamo-nos à mãe que chora a morte do seu filho inocente, para que com ela possamos também alegrar-nos.
As portas do abismo parecem invencíveis. As portas da morte parecem invencíveis. E por isso o profeta diz: para quem desce ao túmulo, acaba a esperança na vossa fidelidade. Unidos à mãe do Filho inocente, acreditamos que não acaba a esperança e não acaba a fidelidade. Ela é a Senhora da Esperança, a Senhora da Fidelidade, que nos diz que o seu Filho não foi devorado pelas portas da morte. Com ela aguardamos, na esperança e na fidelidade, a hora em que cantaremos os nossos salmos na alegria da ressurreição.
O Senhor Jesus anuncia-nos que tem as chaves das portas da morte e das portas do abismo e garante-nos que as portas da morte e do abismo não são invencíveis. Louvamos o Senhor, louvamo-lo de todo o coração, unidos à sua mãe, cujo espírito louvou a Deus quando ainda tinha o seu filho no seu ventre. Com o Salmo 150, damos ao Senhor um grande louvor, o louvor que Ele merece pela sua vitória. Eu estive morto.
Eis o que diz o Senhor: na sua angústia, onde procurar-me? Vinde, voltemos para o Senhor. Se Ele nos feriu, Ele nos curará. Se nos atingiu com os seus golpes, Ele tratará as nossas feridas. Ao fim de 2 dias, Ele nos fará viver de novo. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos na sua presença. O mundo está suspenso. Aquele que foi suspenso numa cruz morreu e foi sepultado. O mundo hoje não tem paciência para esperar. Queremos saltar logo para o último capítulo do livro, para o último episódio da série, para saber como acaba a história. Mas nós já sabemos como acaba esta história. E para nós, discípulos de Jesus Cristo, a vida não está suspensa. Com o coração cheio de esperança, preparamos as coisas para o maior acontecimento do ano, a ressurreição. Uma esperança fundamentada no próprio Deus fiel. Perdoastes todos os meus pecados, diz o salmista. Louvai o Senhor no seu santuário. Congratulem-se todos os homens retos de coração. Recordamos as promessas de Deus e pensamos no que fazer com o dom que é e será dado. Olhamos para os sacrifícios passados e que nos permitiram chegar aqui onde estamos neste momento. Vamos, não fiquemos parados, olhar para trás. O que esperamos está diante de nós. O azul da água que brota da rocha fendida pela cruz cravada na terra. Dela se cobre de frágeis reventos verdes, promessa de colheita abundante. Acima de tudo, temos um coração vivo, um coração de mãe que continua a guardar todos estes acontecimentos, meditando-os no seu coração. Um coração aberto também pela dor, para que nele todos nos possamos refugiar, encontrar um oásis, um porto seguro que nos leve à ressurreição.
O Senhor nosso Deus deu-nos um Salvador poderoso, o Salvador que nasceu da Virgem Santa e que morreu na cruz por amor. O Salvador que derramou o seu sangue, o Salvador que não proferiu palavras de ódio, mas o perdão para todos. Hoje, unimos-nos à Mãe do Salvador, Senhora da Soledade, Senhora da Esperança, Senhora da Fidelidade e Senhora de Fátima, para que interceda por nós, para que o seu Filho venha em nosso auxílio e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Salvador do mundo,
Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor, que por nós padeceu e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia, e imploremos humildemente. Cristo, nosso Salvador, que junto à cruz e ao sepulcro quisestes ser acompanhado pela vossa Mãe dolorosa, fazei-nos também participar na vossa paixão por meio dos sofrimentos da vida. Senhor Jesus Cristo, que como grão de trigo caído na terra, frutificaste para nós o dom admirável da vida divina, dai-nos a graça de morrer para o pecado e viver só para Deus. Pastor da Igreja, que sepultado no túmulo, quisestes ocultar-vos à vista dos homens, ensinai-nos a amar a nossa vida escondida convosco em Deus Pai. Cristo, novo Adão, que desceste ao reino dos mortos para libertar os justos que desde a origem do mundo estavam encerrados, compadecei-vos dos que estão mortos no túmulo dos seus pecados, para que escutem a vossa voz e recuperem a vida. Cristo, Filho de Deus vivo, que pelo batismo nos sepultastes convosco na morte, confirmai-nos cada vez mais à imagem da vossa ressurreição, para vivermos uma vida nova. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus eterno e omnipotente, ao celebrarmos o mistério redentor do vosso Filho unigênito, que depois de ter descido à morada dos mortos, saiu vitoriosamente do sepulcro, concedei aos vossos fiéis que, sepultados com Cristo no batismo, também com Cristo ressuscitem para a vida eterna. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedicore gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos.
Bendito sejais, Senhor, a fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.